Bom dia, vou falar um pouco hoje sobre o NEM. O NEM é a habilidade de aprender a controlar a aura que existe dentro das pessoas. Normalmente, o NEM das pessoas é bloqueado. Os pontos de NEM do corpo são fechados. E, assim, existem dois métodos de aprendizagem do NEM: o método da meditação e o método da força. No método da meditação, o estudante treina sua habilidade de abrir e fechar os nós de aura gradualmente até que se acostume com a técnica, como qualquer outra arte marcial. No método da força, também conhecido como iniciação ou batismo, o professor insere sua própria aura no corpo do estudante, forçando todos os seus nós de aura a se abrirem ao mesmo tempo. Este método é pouco recomendado, pois pode colocar estudantes em risco de vida caso o professor seja fraco, inexperiente ou malicioso demais. Logo, após ter seus nós liberados, o indivíduo precisa aprender a fechá-los ou logo perderá quantias grandes de aura. Existem algumas exceções que já nascem com o NEM despertado, como por exemplo os guardas reais das formigas quimera, Neferpitou, Puff e Yuppie, e o próprio rei das formigas quimeras, Meruem. Também já nasceu com o NEM liberado, mas obviamente os humanos não têm essa vantagem. O NEM é dividido em 4 princípios básicos: Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. Agora vou explicar cada um deles separadamente. Ten é a capacidade de produzir uma aura que serve como uma segunda pele, servindo de proteção contra os mais básicos golpes que utilizam o NEM. Essa camada de aura produz uma sensação parecida com a de um fluido viscoso, emanando um constante e confortável calor. A maestria do princípio do Ten pode ser atingida pelo uso de meditação e reduz drasticamente os efeitos de envelhecimento no corpo do usuário, mantendo o hábito mesmo em idade avançada. Zetsu é a capacidade de apagar o seu NEM. O fluxo para porque os nós de aura são fechados por meio da manipulação do NEM, aliviando a fadiga do usuário e deixando-o completamente desprotegido contra ataques do NEM como efeitos colaterais. A técnica é muito utilizada por assassinos profissionais e hunters de lista negra, por tornar possível a aproximação e posterior captura ou eliminação de um usuário de NEM. Ren é a capacidade de aumentar a sua quantidade de aura natural para poder causar medo em seu adversário. Normalmente, pessoas que não enxergam o NEM não entendem o porquê, mas quando estão próximas a alguém usando Ren, elas não conseguem se aproximar dessa pessoa. Ocorre um medo instintivo como se fosse uma parede invisível que o impedisse de prosseguir. O Ren é facilmente bloqueado pelo Ten. Ainda sobre o Ren, por ser um recurso para aumentar sua aura, ele é muito cansativo. Quanto mais tempo o Ren é treinado, por mais tempo se é possível usar. Hatsu é a capacidade de ativar seu NEM em forma física. A liberação de NEM varia muito de acordo com a aura e estados físico e mental do usuário, criando uma capacidade sobrenatural e técnicas pessoais únicas. A liberação reflete o caráter e vontade do usuário no exterior, contanto que este pratique o NEM por si próprio e não somente copie as habilidades de outros. E a partir do Hatsu que se criam as habilidades de NEM. Cada pessoa possui um tipo de aura que divide esse Hatsu em 6 tipos. Os 6 tipos são reforço, emissão, transformação, manipulação, conjuração e especialização. Primeiramente, eu irei explicar cada um deles. Começarei pelo reforço. É a mais versátil das categorias de NEM. Ele permite aumentar seus status como força, velocidade e reação. Normalmente, os dessa categoria nem precisam desenvolver habilidades. O reforço em si já compensa isso com sua versatilidade. Os usuários notáveis de reforço são Gonfrix, Bojin e Isaac Netero. Transformação é a capacidade de alterar as propriedades do seu NEM ou até transformar seu próprio corpo em alguns casos. Os usuários notáveis de transformação são Killua Zoldyck, Hisoka Moro e Yuppie. A emissão. Normalmente o NEM não é capaz de ficar muito tempo fora do corpo de alguém. Ele se dispersa muito facilmente quando atirado,
mas isso não se aplica aos da categoria de emissão. Esses possuem a capacidade de disparar NEM como se fossem projéteis. Usuários notáveis de emissão são Meruem, Franklin Bordeu, Zeno Zoldyck, Silva Zoldyck. Materialização. Essa categoria permite materializar itens, porém esses itens não irão possuir propriedades inexistentes. Exemplo: uma corrente inquebrável não pode ser criada. Uma espada que pode cortar qualquer coisa também não pode ser criada. E os usuários notáveis de materialização são Kaito, Shizuku Murasaki, Kurapika Kuruta. Manipulação. A categoria desse que vos fala. Essa categoria permite controlar pessoas ou objetos inanimados. Como o NEM não consegue percorrer longas distâncias sem se dispersar, exceto por usuários de emissão, usuários de manipulação precisam usar condições em suas habilidades para controlar pessoas. Geralmente utilizam um item imbuído com o NEM e ao encostar no alvo esse NEM faz com que a pessoa seja manipulada. Quando um usuário de manipulação utiliza sua habilidade em alguém que já está sendo controlado, a habilidade é anulada. Então, numa disputa entre vários usuários de manipulação, vence quem chegar ao alvo primeiro. E alguns usuários notáveis de manipulação são Kalu Zoldyck, Hirumi Zoldyck, Shaunark e Puff. Especialização. A mais forte e mais rara dentre todas as categorias. Esta categoria inclui tudo que não estiver incluso nas outras categorias, ou habilidades que incluam duas ou mais categorias. Exemplos de habilidades presentes em especialização: a capacidade de copiar outras habilidades, a capacidade de prever o futuro, a capacidade de alterar memórias, etc. Normalmente, por serem habilidades muito fortes, geralmente elas precisam de 2 a 4 condições para serem ativadas. E usuários notáveis de especialização são Uroro Lucifero, Neon Nostrad e Neferpitor. Normalmente uma pessoa nasce com uma categoria de NEM, mas dependendo da posição dessa categoria, a pessoa treina para desenvolver habilidades das categorias próximas com menor eficiência. Um usuário de reforço vai possuir 100% de eficiência em reforço, 80% em emissão e transformação, 60% em manipulação e materialização, 0% em especialização. Um usuário de emissão vai possuir 100% de eficiência em emissão, 80% em manipulação e reforço, 60% em transformação, 40% em especialização e materialização. Um usuário de transformação vai possuir 100% de eficiência em transformação, 80% em materialização e reforço, 60% em emissão, 40% em manipulação e 0% em especialização. Um usuário de materialização vai possuir 100% de eficiência em materialização, 80% em transformação, 60% em reforço e manipulação, 40% em emissão e 1% em especialização. Um usuário de manipulação vai possuir 100% de eficiência em manipulação, 80% em emissão, 60% em reforço e materialização, 40% em transformação, 1% em especialização. Um usuário de especialização vai possuir 100% de especialização, 80% em materialização e manipulação, 60% em transformação e emissão, 40% em reforço. A única categoria que pode usar 100% é a sua própria. As mais próximas são possíveis usar 80%. As um pouco mais distantes são possíveis usar em 60%. E as mais distantes é possível usar em 40%. A única exceção é a especialização. Por ela ser única, raramente alguém de outra categoria consegue usar, e mesmo que consiga,
quase sempre vai ter 0% ou 1% da capacidade dependendo da sua posição. Pessoal, é isso. O primeiro vídeo do canal. Espero que tenham gostado bastante. É um pouco complicado fazer isso, mas consegui. Se inscrevam se gostarem, divulguem. Tamo junto e até o próximo vídeo.